Está no ar o Bastidores do Poder, a partir de hoje em transmissão simultânea na rádio e na TV Band+, na Rádio Bandeirantes AM 1170. Lembrando, você que está acompanhando pela televisão, você pode procurar também os aplicativos da rádio e ouvir no seu celular. Tem o Band Rádios e tem o aplicativo RB 1170. E você baixa lá, faz o download e aí você fica ouvindo toda a programação da Rádio Bandeirantes de Campinas. Boa tarde, Zezé de Lima. Muito boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os telespectadores. Já dei oi pro pessoal da rádio e simbora. Vamos lá, Zezé, a gente vai falar hoje muito, né, sobre a questão no Oriente Médio, sobre todo o tumulto, né, que acontece lá, toda essa crise seríssima que acontece no Oriente Médio. Pelo menos 3 foguetes atingiram na noite de ontem, no horário local lá do Iraque, a região chamada Zona Verde. Isso é em Bagdá. Nós vimos muitas imagens sendo compartilhadas nas redes sociais, mostrando o que seriam essas explosões. E nesse local estão prédios do governo, representações diplomáticas de vários países. A explosão teria acontecido bem perto da embaixada americana. Sirenes foram acionadas, o Ministério de Defesa iraquiano também acabou confirmando, né, esses bombardeios. No sábado, essa mesma área já tinha sido atingida por bombardeios. Uma base aérea em Balad, a 80 quilômetros de Bagdá, também foi alvo. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou a falar que vai usar força desproporcional se o Irã atacar alvos americanos. Neste momento também acontece, né, Zezé, o velório do Soleimani, ele que era um general iraniano que acabou sendo vítima, sendo morto, né, numa emboscada ali, num ato dos Estados Unidos, o que gerou uma briga seríssima, né, entre o Irã e os Estados Unidos. Depois o Iraque acabou também entrando na história. Zezé, tá todo mundo com medo, né? Tem muita gente nas redes sociais também falando em Terceira Guerra Mundial, porque o Irã agora também ameaça sair do acordo, né, das armas nucleares e quer ter a bomba atômica. Então é um momento muito tenso do mundo, né, Zezé? É um momento muito tenso do mundo, disso eu não tenho dúvidas. Agora, o que vai rolar, o que vai estar acontecendo nos próximos dias, olha, isso só adivinho mesmo, só quem tem a bolinha de cristal é que pode dizer. Eu li diversos analistas, né? E os mais sérios, que eu considero os mais sérios, ninguém tem uma previsão assim sobre o que vai acontecer. A expectativa geral é de que haja mais atentado terrorista, né? Pouca gente acredita que o Irã, por exemplo, vai atacar os Estados Unidos em território americano. É improvável, mas alvos fora dos Estados Unidos, onde tenham aliados norte-americanos, se bem que os Estados Unidos ele entrou praticamente sozinho. Ao que tudo indica, o Trump não falou com ninguém, com nenhum aliado, para tomar essa decisão de ir lá atacar, lá no Iraque, no aeroporto iraquiano, essa comitiva iraniana que tinha o Soleimani entre os seus integrantes. Esse é um cara conhecido do mundo há muito tempo, né? Ele sempre, para quem trabalha com estratégia de guerra, esse era um nome muito conhecido. Né? Mas, assim, do grande público, eu duvido que muita gente, inclusive que nos ouve, já tivesse ouvido falar dele. Né? Por quê? Porque ele era um cara que trabalhava no submundo, ali preparando essa Guarda Nacional iraniana, que ora se confunde com terrorista, ora se confunde com miliciano. E ele era o cara que fez os túneis ali que levavam o Irã para lugares que só quem trabalha com estratégia e com essas questões de guerra sabiam que o Irã estava. Então, Hezbollah, a Síria, o próprio Iraque, Iêmen,
né? Nesses países há uma influência grande, inclusive homens das forças iranianas, da Guarda Revolucionária Iraniana, agindo e trabalhando e bolando e criando os atentados, e sempre tinha o Irã atrás dos grandes atentados. Mas, por ser uma figura importante na estrutura do Irã, por ser uma figura, por o Irã ser uma peça-chave ali dentro do Oriente Médio, ali naquelas relações já tão conturbadas. E uma coisa que você mexe, sabe aquele joguinho de cartas que você faz? Era uma carta que, se você mexesse assim, ela ia alterar todas as outras. O mundo sempre fez vistas grossas ao Soleimani. Tipo o próprio Bush, o Bush filho, o Soleimani é daquela época. O Obama ignorou esse cara, os 2 mandatos dele, né? E aí aí a gente viu agora o Trump indo e tirando essa figura, que não é que ela não pode ser reposta, ela pode, tanto que ela foi, já tem um outro comandante lá, né? Mas um estrategista de guerra importante para o Irã, reconhecido para o Irã, pelo governo iraniano, e um cara que, por exemplo, quando a gente viu esses levantes populares, nós vimos um levante popular agora, no final do ano passado, lá no Irã, muita gente indo às ruas, muita gente morta, muita gente presa, e os protestos eles se iniciaram por causa do aumento do preço dos combustíveis. Porque os Estados Unidos, quando o Trump assumiu, os Estados Unidos se retiraram do pacto que havia sido firmado para o Irã parar de enriquecer urânio. Uhum. Aí, quando ele se retirou, e ele se retirou de que maneira? Voltando a aplicar sanções que são aplicadas desde 79, quando o Shah Reza Pahlavi foi deposto lá no Irã. Aí começou, as sanções fizeram com que o preço de tudo subisse, inclusive o preço do combustível. E aí os protestos populares, que o Soleimani, ele ajudou a abafar, com as prisões, com mortes. Então, ele era essa figura do regime, né? Agora, daí, tudo isso é sabido. Agora, daí a gente falar, vai ter a Terceira Guerra Mundial, eu acho uma besteira tão grande, eu acho que é uma bola de cristal tão grande, Marcão. Exato. Ô Zezé, então, nesse momento, né, a gente tem lá no Irã, em Teherã, o velório do Soleimani, e o Ayatollah Ali Khamenei, ele que está comandando esta cerimônia, ele chegou também a chorar em determinados pontos desta cerimônia. Então, realmente, a gente vê no Irã, né, uma comoção muito grande em relação à morte deste general, e a gente fica sempre com medo, né, Zezé? Eu lembro quando o Osama Bin Laden morreu, quando mataram o Saddam Hussein também. O meu principal medo era as retaliações, né? Como que esse espírito anti-Estados Unidos ia acabar ficando entre a população desses países, né? Na própria invasão norte-americana, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, a gente ficava pensando muito nisso, né? Esse sentimento anti-Estados Unidos, como ia ficar dentro dessa população e o que essa população poderia fazer. Aí sim, a gente teme o aumento do terrorismo, né? Principalmente isso, porque é assim que surgem, né, os terroristas, são nessas atitudes meio tresloucadas, assim, principalmente essa, né, que a gente não está entendendo muito bem por que foi tomada essa decisão agora, nesse momento, se ele tinha algum plano ali, que, né, os Estados Unidos ficou sabendo de algum plano de ataque eminente. É o que o Trump diz, né? Ele diz que ele não fez esse ataque para entrar em guerra, mas para evitar uma guerra. Só que ele não deu aí para ninguém provas de que realmente havia alguma coisa muito séria sendo bolada para justificar um atentado desse tamanho, que inclusive vem sendo considerado ilegal dentro do próprio Estados Unidos,
né? Isso vem sendo, nesse momento, sem ter essas provas de ataques programados que o Trump disse que o levaram aí a matar esse líder, né? Sem essas provas, nesse momento, isso é considerado assassinato dentro do próprio, do próprio país do Trump. Agora, eu acho que o terrorismo, o Marcão, ele sempre teve. Desde aquela região, ela é eternamente complicada, né? E aí a complicação, a gente pode ler livros e livros e livros. Não sou eu uma especialista aqui em Oriente Médio, não teria a pretensão de querer ensinar ninguém, porque o que eu sei dá para o gasto, assim, né? Mas é a história. Israel e Palestina, muçulmano e judeu, que nunca a coisa fluiu bem, né? E é isso. Ô Zezé, só para terminar esse assunto, o Trump hoje foi ao Twitter e ele escreveu que o Irã nunca vai ter uma arma nuclear. A gente precisa ir agora para um intervalo. Na sequência, a gente volta com mais Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder.